Bom dia a todos. Começo por agradecer ao florestas.pt o simpático convite para vir aqui conversar convosco durante uns minutos. O tema que aqui me traz é esta velha questão da conciliação ou não da rentabilidade com os valores ambientais. E em concreto, naquilo que aqui nos interessa, no que diz respeito à floresta. Ou seja, é possível ou não conciliar a rentabilidade da exploração florestal com a preservação e até o acréscimo do valor ambiental dos espaços florestais que são geridos. Vou dividir aqui a minha apresentação nestes 6 pontos, todos eles muito breves. Passaremos pelas definições, a identificação do problema que gostaríamos de discutir, os principais obstáculos à sua solução, as vias de solução e depois, finalmente, um modelo que me parece particularmente interessante de abordagem a esta questão e, finalmente, um resumo das principais mensagens trazidas. Começando pelas definições, trago-vos aqui algumas, não queria perder muito tempo, mas elas têm interesse em si próprias, isto é, para além da utilidade que têm na abordagem ao tema, acho que podem, são elas próprias interessantes e esgotariam facilmente aqui a nossa discussão. Mas de forma muito rápida, a noção de rentabilidade económica, que é algo que está relacionado com a capacidade que as atividades têm para remunerar de forma adequada os recursos que utilizam. Se o fazem, são rentáveis, se não o fazem, não são rentáveis. Isso depende de uma série de questões, de quais são os recursos utilizados nessas atividades e qual o seu valor, o seu preço, se quiserem, muito função da escassez. De que forma é que esses recursos são combinados, ou seja, depende da tecnologia e, de uma forma mais lata, das diversas ações de gestão que recaem sobre esses recursos. E, finalmente, do valor da produção que é gerada pelos recursos, ou seja, a função do funcionamento dos mercados, da existência ou não de falhas desses mercados, como mais à frente veremos. Uma segunda questão, evidentemente essencial para nós aqui, é a definição da sustentabilidade ambiental, que queremos contrastar, se quiserem, com as questões da rentabilidade económica, mas o curioso é verificar que a definição de sustentabilidade ambiental pode andar muito de mão dada com a definição da rentabilidade económica, ou seja, tem também a ver com a forma como utilizamos os recursos e do impacto que esse uso dos recursos tem. Não tanto o impacto puramente económico, se quiserem, mas o impacto que tem nos valores ambientais associados a esses recursos. Nestas questões são também particularmente importantes as definições de bem público e bem privado, que se opõem uma à outra, se quiserem. Os bens públicos são aqueles bens que são gerados pelas atividades económicas das pessoas e das empresas que verificam em simultâneo duas propriedades. A primeira é serem não excluíveis, isto é, não é possível impedir a utilização de um bem público por parte de um terceiro, qualquer que seja. E, por outro lado, são bens não rivais, isto é, o facto de alguém utilizar ou consumir, usufruir do bem, não prejudica a possibilidade de outros fazerem o mesmo. Normalmente estes bens públicos não encontram remuneração através no mercado, o que tem como consequência haver níveis de produção muito baixos, ou pelo menos mais baixos do que aqueles que a sociedade procura, e a sociedade, por seu lado, por eles serem gratuitos, se assim quisermos, isto é, não haver formação de preço no mercado, há uma sobreprocura, isto é, uma tendência a que os bens sejam mais procurados do que aquilo que normalmente seriam. O curioso aqui, e a relevância desta definição, é que muitos daquilo que nós designamos como serviços dos ecossistemas de base florestal, uma parte desses serviços dos ecossistemas têm, de facto, características de bens públicos. Os bens privados opõem-se a estes, são bens ou serviços que são gerados pelas atividades económicas e que são excluíveis e rivais, isto é, opõem-se nesse sentido aos bens públicos
é possível impedir a utilização por terceiros e quando o bem é utilizado por alguém, isso prejudica a sua utilização por parte de terceiros. Ainda uma definição do que é a valorização dos chamados serviços dos ecossistemas florestais. Se quiserem, eu fui aqui pegar ou repescar um slide apresentado também aqui no âmbito da Academia do Florestas.pt pela professora Margarida Tomé, que classifica de forma interessante aqui os serviços dos ecossistemas em 4 grandes grupos, para vos chamar aqui a atenção que apenas uma parte destes serviços dos ecossistemas encontra de facto remuneração no mercado, que são aqui os que aparecem aqui designados por bens materiais, tipicamente materiais lenhosos, alguns frutos ou alimentos que são recoletados na floresta, extração de resina, utilização para biomassa, etc. Todos os restantes serviços dos ecossistemas assumem claramente a condição de bens públicos. Ou seja, como há pouco vimos, bens públicos significa que o mercado tende a não valorizar esses bens. E, portanto, é, como veremos também mais à frente, um domínio ideal de atuação daquilo que são as políticas públicas nesta matéria. Mas, repescando aqui, ou repegando aqui a valorização, a definição do conceito de valorização dos ecossistemas, mais uma vez é aqui posto em evidência que o valor dos serviços que os ecossistemas prestam, incluindo aqui os bens materiais, é muito função da forma como esses ecossistemas são geridos, por um lado, e depois, por outro, da existência ou não de mercado para esses bens ou serviços, como à frente vamos ver. Acontece com frequência que estes bens não têm, de facto, mercados a funcionar. Para concluir este conjunto de definições, uma definição muito interessante de falha de mercado, associada à presença de bens públicos, se quiserem. Tipicamente, dizemos que ocorre uma falha de mercado quando a atividade para a qual estamos a olhar não consegue afetar de forma eficiente os recursos que está a utilizar e estas ineficiências geram aquilo que nós chamamos as externalidades. Estas externalidades podem ser positivas ou negativas. Dizemos que elas são negativas quando, fruto da ineficiência, o indivíduo ou a empresa que desenvolve a atividade não suporta a totalidade dos custos associados a essa atividade, portanto, ou seja, não suporta, não tem que remunerar de forma efetiva a totalidade dos recursos. E dizemos que a externalidade é positiva quando é o contrário, isto é, quando a atividade gera bens ou serviços que não são depois recebidos, o valor correspondente não é recebido por parte de quem o produz. Estas falhas de mercado são, de facto, momentos particularmente interessantes para a aplicação de políticas públicas que tendem a corrigir estas falhas, isto é, a substituir-se ao mercado para preencher estas falhas. Finalmente, 2 definições muito úteis. A definição de gestão florestal e de abandono da floresta. Gestão florestal definida aqui no sentido lato como todas as decisões e ações que traduzem a interação do homem com os espaços florestais, e o abandono da floresta como um estado ou uma condição atribuída a uma área florestal que tenha estado particularmente arredada de ações de gestão por parte do homem. Eu chamo a atenção que esta noção de abandono, em termos económicos, é muitas vezes uma ação ou uma atitude ou um conjunto, um acumular de ausências, se quiserem, que do ponto de vista económico faz sentido. Isto é, significa que a atividade de gestão que se pretende desenvolver não consegue produzir valor suficiente para fazer face aos custos dessas ações de gestão. Isto acontece das duas uma, voltamos às definições anteriores, ou por ausência de remuneração
adequada por parte daquilo que é o mercado, no que diz respeito aos bens privados. Isto é, o mercado existe, mas a valorização que faz dos bens materiais ou dos serviços não é suficiente. Ou, por outro lado, porque, e como já verificámos, isso é uma realidade, existem falhas de mercado e não existem ainda políticas públicas suficientemente maduras que permitam ultrapassar essas falhas de mercado. O ponto 2, de forma muito rápida, para formularmos o problema, isto é, até que ponto é que as questões da rentabilidade económica têm que se opor às questões da sustentabilidade ambiental. Do meu ponto de vista, e como queria aqui deixar muito claro, isto não é uma escolha necessária na gestão da floresta. Eu destaco aqui 3 abordagens que batizei de forma aqui relativamente livre. Uma, a que chama atividade retrógrada, uma abordagem retrógrada, peço desculpa, em que as questões do ambiente estão ausentes da formulação da função do objetivo das empresas que gerem e exploram floresta, ou seja, em que pura e simplesmente, e não estamos infelizmente longe no tempo em que isso acontecia, em que portanto os objetivos eram estritamente quantificados, por exemplo, em volume de madeira ou qualquer coisa desse género. Uma abordagem mais tradicional, ainda muito presente, em que o ambiente aparece como uma restrição às atividades de gestão. Portanto, tipicamente, eu pretendo ter um objetivo que pode ser expresso em volume de madeira, por exemplo, mas sujeito esse objetivo a uma restrição ativa de caráter ambiental, que pode ter a ver, por exemplo, com outras espécies também plantadas na mesma área, o que obviamente me irá limitar o volume de madeira a extrair em que eu estou interessado. E, finalmente, aquilo que eu diria que é a abordagem desejada e que torna desnecessário o confronto entre a economia e o ambiente, antes o integram naquilo que são as atividades de gestão, em que as variáveis ambientais, ou se quiserem, repescando uma definição de há pouco, os serviços de ecossistema para além dos bens privados, são eles próprios também incluídos na função objetivo das empresas ou dos indivíduos que se dedicam à gestão da floresta. Ou seja, em que a uma função, por exemplo, a um objetivo de produção de volume de madeira, esteja, por exemplo, associado também um objetivo claro e atuante de aumento de diversidade de espécies, por exemplo. E, portanto, eu, com o conhecimento que existe hoje, com a sensibilidade que, de forma crescente, quer as empresas, quer a sociedade têm para estas questões ambientais, cada vez há menos razão para que esta oposição exista e cada vez são mais os exemplos em que os objetivos ambientais ou os ditos serviços dos ecossistemas incluem não só a componente de bens privados que o mercado valoriza, mas também outros bens ou serviços que são possíveis produzir através da gestão florestal e para os quais é necessário encontrar remuneração adequada. Quais são os principais obstáculos, no meu entender, para que isto aconteça, para que este casamento muitas vezes não aconteça, portanto? O primeiro tem a ver com a dimensão e dispersão da propriedade, que na prática reduz a competitividade das atividades, reduz a rentabilidade. Esta redução de rentabilidade promove o abandono, exatamente porque diminui a capacidade de remunerar de forma adequada os recursos e, portanto, o ator da gestão tende a afastar-se, a extensificar a sua atividade de gestão e, no limite, a abandoná-la e, portanto, isso vem potenciar fatores de risco económico e de risco ambiental. Isto é, tipicamente, um espaço florestal que não é gerido nas nossas condições de Portugal e particularmente em toda a região sul da Europa,
Um espaço florestal que não é gerido é também um espaço florestal em que os valores ambientais estão eles próprios mais em risco. A falta de dimensão e a dispersão da propriedade são, digamos, um incentivo ao abandono, ou se quisermos, um obstáculo a uma gestão mais sustentável dos recursos. Um segundo obstáculo tem a ver com o conhecimento e a sua transferência sob a forma de tecnologia e de equipamento para os agentes económicos que atuam na floresta, na sua gestão. Em Portugal ainda há muito conhecimento não transferido, se assim quisermos. Esta ausência de transferência limita inevitavelmente a qualidade da gestão, vai reduzir a produtividade, promove aumentos de custo e, portanto, inibe também em si mesmo a concretização de objetivos de caráter ambiental. Em terceiro lugar, a ausência de políticas públicas efetivas que permitam ultrapassar as falhas de mercado que há pouco referíamos e que apontem claramente para uma remuneração universal daquilo que são os bens públicos produzidos a partir da gestão sustentável dos ecossistemas florestais. Este ponto é particularmente importante. É verdade que nos últimos anos em Portugal, nos últimos, 15 anos, e de forma crescente, têm existido políticas públicas que apontam no sentido da remuneração dos serviços de ecossistemas, mas ainda de forma muito limitada e induzindo às vezes a má interpretação. Ou seja, têm sido políticas que excluem da possibilidade de remuneração determinadas florestas pelo facto de elas produzirem também bens materiais valorizáveis pelo mercado. Ora, isto não são conceitos oponíveis, isto é, uma floresta gerida de forma adequada e sustentável consegue não só produzir bens que o mercado valoriza, madeira, cortiça, resina, etc., mas em simultâneo gerar bens públicos, outros serviços dos ecossistemas que devem igualmente encontrar remuneração através destas políticas públicas. Ou seja, é um mau princípio apenas justificável por escassez de recursos económicos e financeiros, mas é um mau princípio o entendimento de que uma floresta que produza madeira não produz outros serviços de ecossistema. Finalmente, obviamente, a escassez de meios financeiros para o investimento que é necessário para que a gestão seja sustentável e, portanto, para que o casamento entre os conceitos de rentabilidade e sustentabilidade ocorra de forma clara. Vias para ultrapassar estes problemas. Tipicamente, no que diz respeito ao primeiro obstáculo da dimensão, da dispersão e da escala, a gestão agrupada via emparcelamento funcional é um passo importante. Temos vários exemplos em Portugal. Na CELPA, onde presentemente me encontro em exercício de funções, temos alguns projetos que visam exatamente a gestão agrupada de parcelas, aqui o exemplo de dois, o Replantar Pedrógão e o Mortágua, e da recuperação de áreas ardidas. Eu chamo a atenção que falo de gestão agrupada ou emparcelamento funcional e não de emparcelamento efetivo fundiário. O emparcelamento fundiário é uma operação muito cara, muito morosa e que tem muitos obstáculos sociais e que, como o provam estes dois exemplos que a CELPA conduz, mas há outros exemplos no país também, é possível juntar as parcelas funcionalmente, isto é, a mesma atividade, geri-las em conjunto, sem ser necessário efetuar um emparcelamento fundiário efetivo. Há outras formas que articulam com este emparcelamento funcional e que têm a ver com a existência de contratos-programa, com escala territorial,
tipicamente financiados por políticas públicas e que, na prática, resultam em incentivos para esta gestão agrupada das parcelas. Aqui há algumas informações sobre estes programas que a CELPA tem conduzido, nomeadamente o Replantar Pedrógão, que é, numa primeira fase, resolveu já o problema em 93 hectares, de 32 proprietários. Estamos já a avançar para uma segunda fase, portanto, prova, aqui é claramente uma prova de conceito, portanto, o que a CELPA pretende é provar que é possível fazer isto, assim exista vontade política e existe capacidade operacional no terreno, que é também um fator muito importante. A mesma coisa relativamente à recuperação de áreas ardidas em Mortágua, onde estamos a intervir numa área maior de 800 hectares, pertencente a centenas de proprietários, são centenas de prédios rústicos e com a ajuda da Câmara Municipal de Mortágua estamos a conseguir trazer para o ambiente e para a economia uma área muito significativa que ardeu em 2017. É também um programa piloto que visa mostrar que é possível fazer bem feito. Relativamente a outras vias de solução para os outros obstáculos, a questão do conhecimento, da tecnologia e da capacitação passa muito pela recuperação das atividades de extensão florestal e difusão de boas práticas, que aqui na CELPA também temos no âmbito do programa Melhor Eucalipto. A existência de centros de conhecimento e de investigação é essencial. Na prática, façam a investigação aplicada àquilo que são as grandes questões da tecnologia que permitem exatamente este casamento feliz entre as dimensões ambientais e económicas. Uma aposta necessária na qualificação dos prestadores de serviço. Como todos sabemos, a floresta em Portugal é muito dependente, a sua gestão, de um conjunto vasto de prestadores de serviço e, portanto, tem havido alguma negligência por parte das políticas públicas naquilo que diz respeito à qualificação e modernização dos equipamentos e das tecnologias que estão ao dispor destes prestadores. E, finalmente, do meu ponto de vista, um ponto muito importante, um estreitamento das relações dos proprietários florestais com as diversas indústrias de base florestal que conseguem, pela sua dimensão, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, induzir melhorias tecnológicas muito interessantes nesta perspectiva do casamento da economia com o ambiente. Sobre as políticas públicas para a remuneração de bens públicos e de serviços de ecossistemas, há muito por fazer. Alguma coisa já foi feita, pelo menos já se deram os primeiros passos, mas fundamentalmente há, do meu ponto de vista, que interiorizar um princípio base, que é que toda a floresta gerida de forma sustentável gera bens públicos, isto é, não há uma oposição entre a produção de bens materiais valorizados pelo mercado e os outros bens ou serviços. Todos são serviços dos ecossistemas. Claro que aqueles que são remunerados pelo mercado são remunerados pelo mercado, os que não o são, desde que a sociedade os valorize, deverão ser valorizados através de mecanismos sólidos de pagamentos destes bens públicos a quem gera floresta de forma sustentável. Finalmente, a questão do financiamento e do investimento passa muito pela criação de programas de apoio ao investimento florestal, deixar de ver a floresta como um aspecto residual da atividade de ocupação do território. Às vezes há muito a ideia de que a floresta só vai onde mais nada resulta. Não é verdade, não é assim, e portanto esta perspectiva deverá ser alterada. Isso implica evidentemente algum investimento, não só na instalação de povoamentos, mas também no apoio à gestão sustentável desses povoamentos. Finalmente, e para terminar, dar-vos só nota de que este casamento entre a rentabilidade económica e a sustentabilidade ambiental resulta muito bem nestes modelos de decisão multicritério, isto é, em que a função objetivo da minha atividade
é composta por um conjunto diverso de variáveis, entre as quais, obviamente, o resultado económico, mas onde podemos inserir outras variáveis, como o sequestro de carbono, o fomento da biodiversidade, a redução de risco ou de perigosidade dos incêndios, proteção do solo, etc. O grande obstáculo aqui é que para que possamos fazer isto, temos que saber medir estas variáveis. Algumas delas há trabalho feito que tem permitido avanços significativos nesta capacidade de medir estas variáveis. Para outras é mais difícil, mas certamente a investigação nos levará a bom porto. Estas variáveis são definíveis, são mensuráveis através de uma escala e podem fazer parte da função objetivo da nossa atividade. Claro que, para que isto faça sentido, é necessário que a valorização das diversas variáveis objetivo seja uma realidade. Ou seja, se tenho como objetivo promover o aumento do sequestro de carbono na minha floresta e respectivo sumidouro ou armazenamento depois ao nível do solo, falo-ei, enquanto agente económico, na exata medida em que exista um estímulo por parte ou do mercado ou das políticas públicas para que tal aconteça. E, portanto, a definição destas remunerações são o estímulo necessário e, do meu ponto de vista, suficiente para a adoção imediata de um conjunto de práticas que vão contribuir, neste caso, do exemplo que falava, para o aumento de sequestro e para a função de sumidouro da floresta, alterando ou adequando, através destes estímulos económicos, o conjunto de práticas de gestão florestal que levamos a cabo nas diversas áreas de floresta. E, portanto, digamos que o peso relativo que podemos ir dando às diversas variáveis objetivo é ele próprio, se quisermos, um resultado dos estímulos económicos que ou o mercado ou o poder político vão dando nos sinais, digamos assim, que disponibilizam aos operadores económicos. Aquilo que não devemos esperar é que os agentes económicos, proprietários de áreas florestais, atuem de forma irracional do ponto de vista económico. Isso não acontece e a chamada irracionalidade resulta naquilo que há pouco víamos, que são as atitudes de abandono, que, ao contrário do que se possa pensar, não são irracionais, são sim a interpretação racional dos sinais que estes proprietários muitas vezes obtêm ou do mercado ou das políticas públicas. Finalmente, e terminando, apenas um conjunto de mensagens-chave que eu acho que vale a pena reter e que não vos tomarei tempo a ler, porque passámos por elas todas ao longo destes minutos, mas fica convosco o slide para poderem reter aquilo que de mais significativo pretendi transmitir-vos nesta conversa. Agradeço a todos a atenção dispensada e espero que vos seja útil a todos. Muito obrigado.